Então, hoje é o dia 17 de janeiro de 2016. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, viu, Samuel? Não é Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, não, é Jesus Cristo. E estamos estudando a primeira epístola de João, escrito pelo ancião apóstolo, para combater os erros doutrinários que permeavam a igreja naquela época, em especial com relação ao pecado, porque os gnósticos criam que pecado não tem nada a ver. Jesus Cristo veio aqui morrer pelos nossos pecados, e eles chegaram à conclusão que pecado não tem nada a ver, que na realidade é um esforço satânico para anular a obra consumada, a importância da pessoa de Jesus Cristo, Deus feito habitado em carne entre nós, e a solução salvífica que Ele providenciou. E à medida que a gente vai avançando pela epístola de 1 João, a gente vai observando, por exemplo, no 1,6, que os gnósticos criam que nós podemos ter comunhão com Deus, mesmo que a gente ande em pecado. Já no 1,8, eles afirmam mais enfaticamente que nós não temos pecado. No 1,10, que nós não cometemos pecado. No 2,4, que mesmo que eu não obedeça a Deus, eu o conheço e dele sou conhecedor, dele sou conhecido. No 2,6, que mesmo não andando como ele andou, eu tenho comunhão com ele. E no 2,9, que mesmo que eu queira matar o Isaac, ainda assim eu sou de Deus, né? Eu estou na luz. Estou na luz. Aquele que odeia o seu irmão, não tem problema nenhum, que você continua na luz do mesmo jeito. Ou seja, é todo o contrário do que Jesus Cristo falou. Eu não sei como é que esse pessoal chegava a essas conclusões. Mas o João, na sua epístola, ele traz a solução. É uma coisa tão simples. O pecado é uma coisa que na realidade pode ser muito complicado. Não é nem complicado não, viu, Samuel? É complicado. Ele pode ser muito complicado ou pode ser uma coisa de simples solução. Por causa do seu pecado. Um pecado individual, um pecado coletivo, um pecado que é promovido ou perpetuado ou praticado por um grupo. Isso muitas vezes gera consequências. Sempre, na realidade, nem muitas vezes. Basta olhar nos exemplos que nós temos nas Escrituras, o que o Davi, o que Salomão, o que a nação de Israel, o que tantos outros indivíduos que são citados na Bíblia colheram como consequência dos seus pecados. O pecado é algo que uma vez plantado, é inexorável que ele dê o seu fruto. Tiago fala a respeito disso, que uma vez concebido, ele traz como fruto todas aquelas consequências que a gente conhece. Mas a realidade é que, ainda que o pecado seja algo complexo, seja algo complicado, seja algo que possa trazer consequências nefastas para indivíduos, para grupos, para nações. Nínive, Deus teve que mandar lá um profeta para alertá-los a respeito do seu pecado. Ainda que o pecado tenha sido a causa de um preço tão alto ter sido pago, ainda que o pecado ele afaste uma criatura por toda a eternidade da presença de Deus, na realidade ele é de simples solução. A coisa mais simples do mundo é solucionar o pecado. Está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, é simples. Pecou, confessa.
O Espírito Santo te trouxe a consciência, te trouxe a lembrança, te incomodou com relação a certo assunto, a certa atitude, a certa negligência, a algo que você falou, algo que você deixou de falar, a forma como você se expressou. Hein, Isaac? Às vezes não precisa nem xingar, é só ficar bravo, né? Um olhar de displicência, um olhar de desprezo, uma palavra, um ato. O Espírito Santo te conscientizou disso. Simples. Confessa. Né? Se confessarmos, se é uma ação potencial condicional. E é algo que deve ser feito para alcançar um resultado. E que pode ser feito, basta a ação da vontade. Se é uma conjunção. Vocês aí que fizeram Enem, se é uma conjunção, é um advérbio, é uma locução, se algo que deve ser feito, mas que pode ser feito, basta querer, basta a ação da vontade. Se confessarmos os nossos pecados. Acho que eu já falei a respeito dessa palavra aqui algumas outras vezes, acho que todo mundo sabe disso. A palavra confessar, no grego, é uma palavra que é formada por duas outras palavras, homo e logel. Homo significa igual, e logel vem de logos, palavra. A emissão de alguma coisa que se expressa. No caso aqui é uma confissão. Se confessarmos os nossos pecados, se homologarmos os nossos pecados, homologel, ou seja, igual palavra, ou seja, ter uma mesma palavra, ter uma opinião igual, ter uma opinião equivalente, ou, melhor dizendo, concordar. O Isaac fala assim: o céu é azul. Aí eu concordo, o céu é azul. Eu emiti uma mesma opinião que ele. Ele falou que o céu é azul e eu concordei com ele. Eu homologuei o que ele falou. Então, se confessarmos os nossos pecados, se concordarmos com Deus a respeito dos nossos pecados, se dissermos com relação ao pecado a mesma coisa que Deus diz. Porque tem pecado que a gente muitas vezes não considera pecado. Na nossa cultura relativa, né? No nosso relativismo moral. Você lembra, pastor Geraldo, que o nosso antigo pastor falava muito da moralidade relativa? A moralidade relativa é aquela que tem muitas variantes da moralidade relativa. Tem aquela moralidade relativa que é com relação a uma opinião. Eu aqui tenho uma opinião, junto a outro grupo, eu já tenho outra opinião. Isso pode chegar a ser pecado. Eu creio que, aqui eu creio que é pecado dar cocão no irmão. Aqui eu não dou cocão no irmão. Mas eu, na minha existência, eu participo de outros grupos sociais, onde lá se pratica o cocão. Lá, eu chego lá, eu cumprimento os meus amigos dando um cocão. E aí, velho? Eu estou usando cocão porque é uma coisa bobona, né? Para não falar uma coisa pesada, agora de manhã cedo, domingo, Hóstia do santo. Sim. Para não falar de um pecado grosseiro, um vício, qualquer coisa, eu não estou usando cocão. Mas digamos que dar cocão seja pecado. E menino, não te conto, ontem o Joel deu cocão. Misericórdia. É aquela coisa que no métier evangélico é considerado um pecado. Então, como eu sei que esse meio no qual eu convivo, o métier evangélico, né, a igreja,
considera o cocão pecado. Eu chego aqui, eu não dou o cocão e não aceito ser cocoado por ninguém. E misericórdia, o nome misericórdia, deu cocão, não pode. Mas lá fora eu cocoo à vontade, eu dou bastante cocão, eu tomo muito cocão. Isso é uma moralidade relativa. São coisas que aqui eu finjo que não pratico. Age de uma coisa de um jeito na igreja e de outro jeito lá fora. De outro lá fora. Né? Aqui eu sou o Carlos Dominical. O rapaz que não dá cocão nem aceita. E lá fora é o Carlos Carnal. É o Carlos Carnal, exatamente. É uma moralidade. É algo que, em uma circunstância, eu tenho uma opinião, em outra circunstância, eu tenho outra opinião. É relativo. É uma moralidade relativa. Isso é uma forma de moralidade relativa. E isso, dependendo do assunto, pode vir a ser pecado ou não. Tem coisas que, para você, o Espírito Santo pode considerar pecado. Para mim, já pode não considerar pecado. Porque tem alguma coisa a ver com a sua história, com a forma como o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Algo que para ninguém é pecado, mas pela forma como o Espírito Santo está te preparando, o que ele tem nos seus planos para a sua pessoa, para a sua vida, ele vem te falando e vem te mostrando pela palavra que ele quer que você se aparte daquilo, que você se separe daquele tipo de situação. Eu tive problema com isso com o pastor Marcos, porque eu não sei se vocês já notaram, eu sou um rapaz assim um tanto quanto divertido, né? E eu falo muita besteira, brinco muito. E à medida que a gente foi fazendo o IBPG, ele queria que nós fôssemos nos tornando pessoas mais sérias, né? E já estava lá no último ano de IBPG. Eu não sei se ele planejava que eu fosse pastor, eu não sei que planos, né, ele tinha para mim. Ele começou a me pedir para ser um cara mais sério, um pouquinho menos avacaiado, né? O cara vai maneirando, né? E eu não fui maneirando. Foi piorando. Eu fui continuando mesmo do jeito que eu sou. E até que um dia, depois que terminou o culto, era lá embaixo, naquela parte lá de baixo, tinha até umas sacadas ali, não tinha? É onde eu casei. Não tinha? Ali? E aí terminou o culto, eu estou lá no meio da meninada fazendo bagunça. Um marmanjo de 40 e tantos anos, fazendo IBPG, um quase pastor, fazendo bagunça lá com a molecada evangélica, né? Aí ele chegou, me chamou no cantão e falou assim: ô Carlos, ele falava meio de lá, você não Carlos, não é, né? Ô Carlos, me ajuda aí, porque está no meio da molecada. Eu falei: não, mas nós não estamos cometendo nenhum pecado, não tem nada a ver. Nós estamos aqui gracejando da vida, né? Nos alegrando juntos. Eu falei: não, mas pega mal, tal, etc. Ele explicou um monte de coisa. Eu falei: mas e eles? Você não vai mandar eles parar de brincar também? Não, eu falei: esse pode. Esse pode. Eu não posso. Não, você não pode. Eu falei: mas por quê, gente? Esse pode, eu não posso. Uma questão é nesse sentido que eu estou te falando, essa coisa de que muitas vezes para todos não tem nada a ver. E já por causa da posição que você ocupa, etc., não convém. Não convém, pega mal. Né? Não que seja pecado, mas vai ficar chato ver o pastor Geraldo aprontando aquele negócio ali junto com a molecada, e depois ele aqui na frente de gravatinha e tal. Pode roubar a autoridade, pode ser uma oportunidade para o inimigo fazer projeções na mente de quem está ouvindo para anular a palavra que ele está falando. Tem ele porquês. O importante nessa questão do pecado é o seu relacionamento com Deus. É o que Deus está te falando, do que Ele está te pedindo para se separar, qual que é o seu chamado de santificação, de que forma o Espírito Santo vai ministrando informações para que você possa ir levando o seu dia a dia. Ou seja, é uma questão muito pessoal.
É evidente que existem pecados que são gerais, que são matar em qualquer lugar, pronto, acabou. A maioria das culturas, né, dos meios onde se possa viver, condena o homicídio. A não ser que seja lá um clube da luta, alguma coisa assim, né, onde se bater e se matar seja normal, mas na maioria dos casos, matar é pecado em qualquer lugar, adulterar é pecado em praticamente qualquer lugar. Mas tem coisas que já começam a ficar mais sutis, depende do que o Espírito Santo está te comunicando. E o importante é que, uma vez que você seja instruído pelo Espírito a fazer ou deixar de fazer, falar, deixar de falar, agir, deixar de agir, a tomar uma postura com relação a algo ou alguém, aquilo, entre aspas, passa a ser um mandamento para você. Passa a ser algo com o qual Deus quer lidar na sua vida. E uma vez que aquilo, pelo Espírito, particularmente é caracterizado como pecado, aí você tem que passar por 1 João 9. Confessar. Você tem que ter a mesma opinião que Deus tem com relação a esse assunto. Você tem que concordar com Deus. São poucos tem que existe no cristianismo. Né? São poucos tem que. Esse é um deles. O pecado, ele tem que ser consertado. A palavra fala em 1 Coríntios, acho que é 10. É 10 que fala na ceia, 11, né? 1 Coríntios 11. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 João, 1 Coríntios, as páginas parecem estar meio molhadas, parece estar meio úmido. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então essa questão tem essas duas consequências. O Espírito Santo te dá o toque, oi, ele te chama a atenção, aí você concorda com o Senhor, homologo, tem a mesma opinião. Isso de fato atrapalha o seu agir na minha vida. Isso impede a nossa comunhão. Isso realmente atrapalha a minha concentração. Isso realmente bloqueia o avanço do meu crescimento espiritual. Ou simplesmente isso realmente te ofende, Senhor. Meu Pai, me perdoa. Em nome de Jesus Cristo. Me cobre com sangue da obra consumada. Em qual atitude o senhor está se referindo? Oi? Em qual atitude o senhor está se referindo nessa condenação? Não, qualquer atitude. Qualquer atitude que o Espírito Santo possa vir a te falar. Olha, eu não quero mais que você seja rude com a sua esposa. Eu não quero mais que você fique pegando coisas na empresa onde você trabalha. Isso é pecado. Não é pecado. Isso é fruto do pecado. Quer dizer, a natureza de Satanás, a natureza anterior que nós tínhamos, que foi nos ser justificados, que ela está entrando em ação. Nós estamos fazendo a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Aí a ponteira do Espírito se não passa, a carne desfaz. Aí diz a Bíblia que não é bom negócio, né? Você está ressuscitando um defunto. Nós estamos sujeitos a ser corrigidos por Deus. Que é o que eu acabei de dizer. Se nós nos julgarmos, conforme foi a sua expressão, se eu fosse anotar todos os pontos que eu estava falando para comentar, no final eu teria uma hora de necessidade. Então é o seguinte, se aquele pecado, aquela ação que eu fiz, se eu julgá-lo, olha meu Deus, eu errei. Se eu me perdoo, não sou julgado. Mas se eu... isso não é nada. Aí isso é coisa corriqueira. Então, aí eu vou ser julgado por Deus, porque eu estou cometendo lá da carne, estou tendendo para as coisas do pecado. Porque pecado não é uma ação só, são as ações da natureza pecaminosa. Entende? Agora, quanto aquele comentário que o irmão fez, de algumas pessoas comentaram a sua brincadeira, eu já tive experiência a respeito,
e ao meu espírito se alegra em Deus, porque eu não dei nem confiança no certo sentido. Deixei, não falei nada, porque nós somos do Senhor. Então, nós nos julgamos. Porque eu brinco com uma criança, eu faço isso, desde quando aquilo seja no Senhor. Quem quiser dizer eu não tenho capacidade para subir num púlpito ou para dirigir um trabalho de grande valor diante dos homens e diante de Deus, o erro é dele. Ele é que está com o pecado. Essas pessoas que trazem esses sentimentos de correção dessa natureza, eles é que estão com maldade no coração. Muitas vezes. Não somos nós. Porque eu estou dizendo isso com experiência até no trabalho. Eu trabalhava quando era novo na escola de engenharia e fui promovido lá, por bondade deles, a dirigir um grupo, porque o que estava dirigindo saiu na mineralogia, que era o setor lá, e me passaram. Então, aqueles rapazes que trabalhavam, que eram mais ou menos os 5 sobre a minha direção, na hora do almoço eu ficava conversando com eles, mesma coisa, assuntos que o meu assunto de pessoas que temem a Deus, né? Eu não confessava Jesus, mas eu tinha temor de Deus no meu coração. E tinha a educação dos meus pais. Não eram assuntos imorais como hoje em dia existe. Então, ali, conversando, serviço, aquela coisa, veio um chefe do setor me aconselhando: você não pode fazer isso, agora você é chefe, você tem que manter sua posição. Então, a mesma questão do que eu falei, né? Eu sinto imensamente, mas eu preciso tanto deles que eu preciso conhecê-los melhor. E o único jeito que eu tenho é viver com eles, para poder eles me ajudar e eu ajudá-los. Para que eu tenha acesso àquilo que eles pensam, para mim poder ver o que eu posso fazer. Ele saiu meio decepcionado, não sei se gostou de eu ter dito aquela palavra, recusar o que ele estava fazendo, que é um pouco mais dureza, eu estou diminuindo o assunto. Que eu devia ter uma posição, que agora era chefe, que agora era isso, que eu precisava me projetar, e etc. Aí eu continuei com ele, ele não gostou, mas foi a minha felicidade. Eu saí da escola de engenharia porque o diretor disse que eu era muito sábio lá e estava exigindo dele as minhas horas extras que eu trabalhava. Então, por causa disso, ele disse que ele teria que pagar a hora extra todo mundo e me indenizou bem até. Ele era meu amigo, ele me falou: eu gosto muito de você, mas eu tenho muitos auxiliares aqui, e se eu lhe pagar a hora extra, eu vou ter que pagar eles também. Vai me dar um prejuízo grande. Mais tarde, uns anos depois, que eu havia já casado e tudo, aquele diretor foi preso porque era ladrão. Lá ele pegava o dinheiro que tinha que pagar a hora extra dos pessoal, ficava para ele. Do doutor Josué, de Juiz de Fora. Então, ele me prejudicou, não porque eu pedia a ele, que eu ficava muitas horas, eu que abria lá as lojas, eu que fechava, às vezes os alunos ficavam até mais tarde, fazendo seus estudos lá e cada um no seu cantinho, eu teria que dar assistência ali. Então eu tinha hora extra muito grande, mais que todos eles. Eu era o último a sair, o primeiro a chegar. Então, ele pegou, o Josué me dispensou, mas me elogiou, agradeceu, pediu desculpa e tal, mas me mandou embora. Bom, muito bem. Então, aquele homem me aconselhou: olha, aquelas pessoas, eu convivi com ele aqueles dias anterior, trabalhando junto. Só porque eu ganhei um posto agora, eu vou me separar dele? Não, eu preciso deles. Foi minha sorte, porque nós ali prosperou com a diferença do outro que estava antes, que o outro tinha raiva dele, porque o outro era muito chato. E eu, chato, posso ter alguma coisa, mas não é tanto, né? Aí nós prosperamos, organizamos os laboratórios, eu tive colaboração dele, limpeza, arrumação, foi uma bênção na minha vida. Parece até que, eu creio que foi Deus que me iluminou. E por isso é que o próprio que me dispensou sentiu de ter me dispensado, mas porque ele ia perder a grana dele, que os outros trabalhavam também hora extra e não recebiam. Entende? Então, sempre esse teu olho assim, os interesses próprios. Eu penso assim: o meu coração deve fazer diante de Deus, que é digno diante de Deus,
Pode, quem quiser falar, que eu posso. Esse comentário só veio justamente de encontro ao que a gente acabou de ler. Você se julga e bola para frente, ou não se julga e é disciplinado. No sentido. E procura estabelecer a vontade de Deus. Tá bom. Agora também tem um pecado. Nós às vezes tudo é pecado. Irmãos, pecado não são as pequenas ações. É a natureza do ser humano que para levar aquelas práticas de ações que não condiz com a palavra de Deus, quer dizer, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a vontade de Deus para o cristão. São ações carnais, como diz Paulo, vocês oferecem os vossos corpos ao pecado. Agora oferece o vosso membro para Deus, o instrumento de justiça. Sim. Existe o pecado no singular, que é a natureza pecaminosa, que é a origem das ações, e existem as ações propriamente ditas. Que, consequentemente, é da natureza que procede, é como uma árvore. O assunto aqui de 1 João 1,9 especificamente são os pecados, né? As ações fruto da natureza pecaminosa, né? Assim como fruto de Deus, como João fala, Jesus fala no João 15, né? Então eu sou a videira, vocês vão. Aí ele pede de fruto, ele diz que aquele que não dá fruto é tudo. Pois é, se você está conectado a Cristo, que é a videira verdadeira, vai dar fruto. A consequência da nova vida são frutos. Assim também. E a consequência da velha vida são pecados. E caso eles ainda persistam e vão eventualmente surgir na nossa vida, mesmo depois de nascidos de novo, 1 João 1,9 nos instrui a concordar com Deus e confessá-los. E consertar. Para escapar, um dos motivos é para que você escape da disciplina do Senhor. Porque nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 11, que quando Ele nos julga para que quando Ele nos disciplina, para que a gente não seja condenado com o mundo. Então, uma das consequências da confissão do pecado, do concordar com Deus com relação àquilo que o Espírito Santo te especificou, dar prosseguimento na conexão na videira verdadeira. Continuar produzindo fruto, continuar produzindo vida, ao invés de insistir em produzir morte. Em Hebreus 12 fala dessa disciplina. A disciplina nunca, jamais será para pagar o pecado. Sim, claro. Porque essa questão já está resolvida. A disciplina vem para restaurar a comunhão com Deus. A conexão com a videira, para continuar produzindo fruto. E tanto é que essa aqui é uma questão dos pecados, que são as consequências da natureza pecaminosa, que pode ser ressuscitada, mesmo depois de nascer de novo, caso nós entreguemos os nossos corpos, não para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para experimentar a vontade dele, mas para continuar experimentando a minha própria vontade, que aqui fala, se confessarmos os nossos pecados. Plural. Está no plural. Ou seja, se confessar os nossos pecados, não se fala aqui da natureza, se fala de atos ou ações ou negligências ou coisas específicas. Coisas que tem que ter uma nomeação específica. O versículo dá esse entender. Se confessarmos os nossos pecados, você tem que dar um nome para o boi. Você tem que ser específico com relação de que você está tratando na sua oração. A questão do pecado já foi resolvida na cruz. Sim. Agora a questão dos pecados aí é uma confissão diária que nós fazemos. Que é a diferença entre o altar do holocausto e a bacia de bronze. Que é a diferença entre o altar do holocausto, que é a cruz, e a bacia de bronze, que é o 1 João 1,9. Permita-me falar uma palavra. Vontade. Estamos aqui para isso. É o seguinte, quando dos pecados, se eu cometer uma falta hoje, aquela ação é da natureza do pecado. A natureza que eu tenho no meu corpo do pecado já está condenado esse corpo aqui, por isso que ele sofre assim. Entende? Já está condenado. E se eu confessar, aí eu confesso uma falta.
Outra, porque como dizer, fruto. Então, das ações. E então, pecados, quer dizer, eu cometo um erro hoje, amanhã naquele mesmo já outro, eu pensei o primeiro, mas eu vou dar no segundo, eu vou dar no terceiro. Eu confesso para os irmãos com toda sinceridade, até nas pregações que eu fazia antigamente, eu examinava tudo o que eu falei na minha consciência, e às vezes encontrava palavras que eu não precisava ter dito, ações, e muitas vezes, e tinha que pedir perdão a Deus, às vezes até na própria igreja, entende? Porque a gente sente, inclusive Deus uma vez me falou de uma maneira tremenda a meu respeito. Eu pregava, eu fiquei uns 2 ou 3 anos, quase 3 anos em Pedro Leopoldo pregando para a Lagoinha, que era eu e um outro pastor. Eu não era pastor, o outro era pastor. E ele foi chamado para pastor, me deixou no lugar dele, mas eu não era pastor. Mas eu estava pregando, eu continuei mais um ano e tanto com as 2. Então era assim, de manhã cedo nós íamos um grupo, de noite ia outro grupo, aquele de manhã cedo não ia. Convidado para ar livre, parecia 2, 3 só. E eu cheguei um dia, parece que o inimigo falou, fala alguma coisa errada aí. Aí eu falei, irmãos, eu vou dizer para vocês, falei para a turma, eu não concordo, eu venho de longe, sacrifico a minha vida, durmo aqui, saio daqui quase meia-noite, chego de madrugada em Belo Horizonte, e vocês, um vem de manhã, outro não vem de noite. O que é isso? Precisamos organizar, ter uma igreja. Aí eu falei algumas coisas diferentes que eu estou dizendo, chamei a atenção deles, e tudo bem. Eu falei assim, não compensa meu sacrifício. Quando eu entrei no ônibus que eu vim embora, eu tive que chorar dentro do ônibus. Pensei, meu Deus, eu venho aqui por causa deles ou do Senhor? É eles que estão me trazendo ao Senhor. Então o Senhor deve me perdoar do que eu falei. Eu cometi um erro. E aquilo falou no meu coração, que Deus tirou toda a preocupação, pois eu fui lá para o Senhor, eu disse aquela palavra, porque eu estava contrariado, vocês me perdoam, porque eu vim aqui por causa de Jesus. Eu não vou por causa de vocês. Vocês estão tão ruins quanto eu. Não falei isso com eles, que eu estou cometendo, senão eles iam ficar aborrecidos, porque talvez me considerasse muito ruim, que de manhã cedo e de noite faltava a turma no ar livre, todo mundo ficava nas suas televisões, o que queria ir, né? Então, e outras coisas, até a pregação mesmo, às vezes muito dura, porque, infelizmente, tem coisas que os membros irritam o pastor. Ele vê assim, coisas que estão sendo cometidas, ele fica, quando quer que ele fala uma palavra dura. E eu já tive essa oportunidade. Só você que está aqui de cima vendo. Me arrepender também. Por quê? Porque é a nossa natureza, é um caso sério, né? Porque são coisas das igrejas que parece que os crentes estão muito apegos ao mundo e pouco a Cristo. Mais o mundo. E isso determina as ações deles nas igrejas, atitudes, eles querem mais emoção, querem mais ao mundo. Por exemplo, você vê aí no mundo como é que estão as igrejas. Então, porque até chegar, o pastor chegou o valor que eu sou muito tradicional. Não é não. A Bíblia é justa. Ela não dá chance para folga, para fazer do culto da igreja um espetáculo humano. Não. Agora, uma diversão para os. Eu mesmo participei de teatro na igreja, eu mesmo brinquei com os meus, eu mesmo fiz um piquenique com os irmãos, tinha um momento do culto, um momento da natação, brincadeira, mas tudo dentro do horário próprio para cada momento. E o pessoal quer tudo dentro do culto fazer, vem do mesmo jeito, vem de camisa aberta para o culto, quer cantar lá na frente, quer fazer as coisas, não, e eu não concordo. O culto ao Senhor não é meu, é dele. Então, é verdade isso. Eu posso vir, mas eu tenho que saber me colocar na presença de Deus quando eu estou prestando um culto. É um culto, como disse, eu já até conheci o pastor, porque eu estou me oferecendo, eu estou buscando, e aquele culto continua. Eu saio dali com ele. Ninguém sai da cavalheira sem
ele continua dentro da nossa vida, no padrão de vida, de ética. Não tem diferença entre secular e religioso. Não é como o senhor falou, lá dentro lá fora não é pecado, aqui dentro é pecado. Não, é pecado em qualquer lugar, não tem. Quer dizer, é a natureza que está dominando. Então, o senhor, desculpe eu falar assim, porque o mundo não compreende, pastor. Para dizer a verdade, eu uma vez fui chamado para falar com os jovens lá em Juiz de Fora, eu estava em Casterita. Eu senti muito, porque eles não têm capacidade, não estão preparados, estão mais envolvidos com um movimento de festividade, de toque, de tipo de ritmo, com as coisas que existem atualmente na sociedade. Eles não estão dentro do padrão de Cristo, estão dentro do padrão religioso. Entende? Eles não perceberam ainda que eles são chamados. Eles não perceberam que agora eles estão dentro do reino de Deus. Eles misturam o reino de Deus com o reino do mundo. O reino do mundo é para nós vivermos nele com cuidado. E do Cristo para dar glória a Deus. Então, infelizmente, o mundo está bem, toda a vida foi. Mas atualmente, depois, nunca o mundo foi perfeito, só já foi feito por Jesus. Mas atualmente, eu digo com sinceridade, muitos cristãos que estão se convertendo achando que aquilo é cristianismo. E não é, aquilo é uma religião. E tem muitos filhos de Deus, nascidos de novo, que propositamente vivem uma vida na moralidade relativa. Vivem uma coisa da igreja e outra lá fora. E fazem propositamente. Eu conheço gente assim, que vive uma coisa na igreja e vive outra lá fora. Propositalmente, você fala conscientemente. Conscientemente. A pessoa tem consciência daquilo. Não é igual Manassés, não vou pecar só porque a pessoa é inconsciente mesmo. Eu creio que é nascida de novo. E vive no pé da cruz, confessando um da vida a vida. Mas, com certeza, Deus está trabalhando de dentro para fora. Né? Deus está trazendo. E a palavra de Deus, toda ela é apta para nos educar, para nos ensinar, mas para nos exortar também. Às vezes a gente precisa ser um pouco duro. Repreender, né? Repreender, chegar, gente, vocês estão andando por um caminho diferente. Vem cá, vamos pensar junto com Deus aqui. Vamos caminhar aqui por esse caminho aqui. E às vezes, porque geralmente o pastor não vai agradar todo mundo. A mesma mensagem que eu sou americano e falo, casamento, eu falo, pastor, peguei lá fora. De novo, essa porcaria. Esse maná. Mas isso eu falo porque eu estou acostumado já nesses últimos... A gente tem que falar porque Deus mandou, né? Porque o outro gosta do interesse. Pastoreando vidas, e nós sabemos que ovelha tem problema. Ovelha, ela às vezes ela traz, e pior que você como pastor, você falou, você está em cima, você está olhando nos olhos. Faz totô no pasto, o bicho é avacaiado. Às vezes desvia, corre lá por aquelas pirambeiras, lugar mais perigoso, entendeu? Então você sabe, e às vezes, o pastor é aquele, você tem de ir lá buscar, colher, e às vezes você vê o cajado por baixo e dói. E ao cajado debaixo da ovelha e puxar, dói da ovelha. A palavra, né? E a palavra de Deus, às vezes, realmente eu acho daqueles antigos. Ainda tem umas ovelhas que dá coisa. Mas disso tudo que o irmão falou, eu queria pensar, dentro do exemplo que o senhor deu aí, que o senhor falou que chegava lá, não, mas vocês estão muito avacaiados, o senhor meio que chutou o balde, né? Aí o Espírito Santo falou para o senhor está lá, você está nesse trabalho por amor a mim, porque eu mandei, ou é em função da fidelidade ou não, da seriedade ou não dos irmãos, né? Eu queria pensar disso que o senhor falou, esse exemplo, porque se 1 João 1,9 ele aponta que tem que haver uma nomeação específica de pecado, senhor, me perdoa porque eu roubei aqueles chicletes ping-pong na loja americana. Tem que ser algo bem específico. Né? Eu peguei aquele ping-pong tutti-frutti. Depois do bolso eu não paguei. Deus que mostra esse pecado. Através do Espírito Santo. Diz, olha, está errado. Devolve, pede perdão
e não cometa mais. Sim. É verdade, perdoar mesmo. O não cometa mais, ou não peque mais, é que é interessante. Daquela ação cometida sem as intenções de errar, mas errou. Não, Sem foi de propósito mesmo. Mas errou. Bom dia. Porque Não foi de propósito, eu roubei aquele ping-pong só por roubar mesmo. Pois é. É só de molecagem. Aí vai lá e confessa. Mas o que eu queria pensar disso que o senhor falou aí é que esse 1 João 9 fala que tem que haver uma nomeação específica de pecados. Algumas vezes também tem que haver, além da confissão que você faz íntima lá com Deus, você nomeia seu pecado e concorda com Deus, e isso te ofende, me perdoa em nome de Jesus, né? Mas algumas vezes também tem que haver uma admissão pública do pecado, quando ele afeta terceiros, quando ele afeta o corpo, igual o senhor mesmo falou, que depois voltou e pediu perdão para os irmãos também, não foi? Eu falei com eles. O senhor falou, olha, eu fiquei bravo aí, mas vocês me perdoam porque eu falei irrefletidamente, não é? Foi algo que o senhor falou assim. Porque estava no trabalho, aí os irmãos estavam muito abacalhados, ele chutou o balde. Aí ele confessou particularmente a Deus, ele admitiu, né, nomeou especificamente, mas depois também fez uma reparação pública. Sem dúvida. Isso. Para que aquilo não ficasse soando mal. Se é algo que é entre eu e Deus, eu confesso no meio especificamente, Senhor, me perdoa porque eu senti aquela ira. Eu fiquei irado, isso não condiz com o teu espírito, isso não te ofende, etc. Agora, se eu ficar irado a ponto de chutar tudo aqui, quebrar esse gastrofilástico, esse corpo, chutar, eu vou confessar isso. Mas vai ter que ter uma reparação pública também. Eu vou ter que falar, ô irmão Américo, que dia eu fiquei meio nervoso, eu quebrei tudo lá, eu já confessei a Deus, mas o senhor me perdoa também. E além de perdoar, vai ter um outro que vai falar assim, agora você enfia a mão no bolso. Pagar um estrago. Hein, pastor, eu estou comentando aqui que você confessa em particular e nomeia o seu pecado, mas se é algo que afeta terceiros ou o corpo, tem que haver uma confissão pública também. Eu só fiquei com raiva, eu orei, me perdoa, amém. Mas se eu fiquei com raiva e quebrei as coisas aqui, irmão, no mês passado eu fiquei nervoso, eu quebrei o púlpito, quebrei o gastrofilástico e o pianinho ali, me perdoa. Mas além de perdoar, aí vai ter que uma terceira coisa, que é a reparação, porque vai chegar alguém e falar assim, irmão, beleza, você está perdoado, Deus perdoa também. Deus. Aí você tem que comprar um negócio aqui. E tem um outro vai ter lado. que repor, porque Jesus muitas vezes ele aceitava a confissão do Zaqueu, mas ele falou, mas agora você vai devolver lá também. E tem outra coisa seguinte, Mateus 18, fala o seguinte, que você vai, se você ofender um irmão, você vai nesse irmão e leva 2 testemunhas e pede perdão. Se o irmão te ouvir, você ganhou o irmão. Se ele não manter firme e não te obedecer, você leva Empaca. 2 testemunhas, depois você leva a liderança da igreja e depois você leva a igreja. Sim. Tem um caminho para ser feito aí, em Mateus 18. Né? Bem conhecida a passagem. Então, e quantas vezes eu vou perdoar? E se ficar impertinente até o final mesmo, considera gentil publicando e põe para fora. E aí Pedro pergunta, no mesmo Mateus 18, quantas vezes ele perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7 o mesmo pecado. Indefinidamente traduzindo. Ou seja, vamos esticar até umas 10h30? Não. Podemos acabar. Pode fechar. Pode fechar? Passa a régua? Amém? Vamos orar?